Deus, na Tua presença, eu coloco este momento, essa aula, que o Senhor venha trabalhar em nós. Pai, o Teu Espírito Santo que está na minha vida, está na vida de cada um aqui. Que o Espírito Santo venha traduzir as palavras, meu Pai, no coração de cada um, segundo aquilo que cada um precisa. Pai, que o Senhor venha trabalhar em nós. Precisamos cada dia mais, Senhor, do Senhor. Pai, que neste curso de koinonia nós venhamos sair dele fortificados. Pai, para sermos mais unidos em Cristo, como o corpo que o Senhor chamou. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Colossenses. Estamos na última parte da apostila, ok? E na última parte da apostila foi a aula que o bispo deu ontem. Ele falou sobre a Arca de Noé, a koinonia, a comunhão que teve que ter na Arca de Noé para existir a arca. E ali ele trouxe toda uma tipologia da arca como a igreja. E ali ele trouxe algo interessante falando a respeito de que ali eles passaram vários meses dentro de uma arca, dentro de um lugar fechado, com vários animais de muitas espécies, sim ou não? Quem está comigo? E aí o que aconteceu? O bispo ele trouxe muito isso, que imagine a convivência de 8 pessoas, ali tinham 4 famílias, a Noé, era a família de Noé, mas os filhos dele já tinham casado e formado família, sim ou não? Cada um tinha as suas esposas. E ali, imagine, o bispo fez essa reflexão com a gente. Imagine essas famílias, essa família ali diferente, porque cada filho, né, cresceu adulto com seus pensamentos e tudo mais. E os animais e tendo que conviver num espaço pequeno, ok? Ali no espaço pequeno da arca por vários tempos. E ali ele trouxe à tona a respeito de, talvez não foi fácil aquela convivência. Com aquele tanto de pessoas, com aquele tanto de animais, mas mesmo assim, era o único lugar que tinha salvação. Porque se eles abrissem a porta, estaria ali as águas, estaria ali a morte. Então, nisso, o bispo ele quis trazer essa reflexão para os nossos dias também. Que aqui nós estamos num lugar onde tem pessoas diferentes e que as nossas diferenças não têm que ser a razão para que haja separação ou desistência do reino de Deus. Ao contrário, que nós devemos aprender a lidar com elas e continuar na casa de Deus, apesar das diferenças, ok? Então, com base nesse estudo todo dessa Arca de Noé, o Espírito Santo moveu meu coração para falar de Colossenses 3, de um mandamento que está aí na Bíblia e às vezes a gente tem muita dificuldade de cumprir. Ok? Colossenses 3, versículo 12. Diz bem assim. Eu peço que todo mundo abra. E se você puder, anota, ressalta esse versículo na sua Bíblia. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? A aula de hoje nós vamos falar sobre suportar uns aos outros, ok? Gente, nós precisamos entender que o que está sendo aclamado e ensinado nesse curso é sobre a comunhão, é sobre a unidade. E o que nós precisamos entender e separar, porque às vezes, na mentalidade de alguns, unidade, irmão Léo, é a pessoa ser exatamente como você. Não, tanto que a gente procura isso nos relacionamentos. Vou te dar um exemplo para você entender do que eu estou falando. Quando a gente vai procurar um amigo, quando a gente vai procurar alguém, você vai aonde? Ah, você gosta de que filme? Ah, eu também gosto, fulano. Nossa, vamos fazer isso. Você procura o quê? Afinidade, sim ou não?
Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você procura coisas que são semelhantes para você ali criar um relacionamento. Então, naturalmente, nós fazemos isso. E quando existem muitas diferenças, você olha uma pessoa que é totalmente diferente de você, você tem já a tendência à exclusão. Tipo, nada a ver, aquela pessoa na minha vida, sai. E o que acontece? Quando Deus ele fala de unidade, quando Jesus ele está falando de unidade, ele não está falando de uniformidade. Se você quiser anotar essas duas palavras, fica à vontade. Mas existe uma diferença de unidade e de uniformidade. O que é uniformidade? Vou te dar um exemplo bem simples. Uniforme. O que o uniforme faz? Para pensar. Quando você está numa empresa, tem uniforme. Na escola, padroniza, ótimo. Quando você coloca o uniforme, todo mundo fica igual, não é verdade? Isso não existe no corpo de Cristo, essa igualdade. Porque Deus ele nos chamou para unidade, não para uniformidade. E Bia, onde é que você está inventando isso? 1 Coríntios 12. Paulo ele vai ser muito claro, ali sendo usado pelo Espírito Santo para falar, gente, nós somos corpo e cada um é diferente. Ele está falando em outras palavras, no que eu estou explicando para vocês. Nós temos que ser unidos, mas não tem uniformidade em nós. Vocês não vão ser iguais a mim. Não vai ter pessoas, todo mundo padronizado, todo mundo igual. A identidade, a nossa digital é diferente. Cada um aqui é singular. Cada um que tem uma forma de falar, tem uma forma de se expressar, tem dons diferentes do meu, tem talentos diferentes, tem uma nacionalidade diferente. Se você viesse de outro país e viesse para cá, você tem uma criação diferente. Tem gente aqui que é da Bahia, ali tem outros tipos de cultura do que aqui no Distrito Federal. Você está entendendo? Então, assim, não tem como ter uniformidade nisso. Mas aí, o que a Bíblia está falando? Eu quero unidade. Unidade não tem a ver com uniformidade. Vocês estão entendendo isso? Então, eu não quero me ater muito nesse assunto, porque você já sabe, vocês convivem muito tempo aqui na IPMA e você já entendeu que eu sou diferente de você. Sim ou não? Já entendeu, né? Que a pessoa que está do teu lado estão sentando no mesmo banco azul, estão aí, mas não é diferente? Então, isso aqui a gente já entendeu. Agora, Bia, eu entendi que eu sou diferente. Agora, me ajuda a perdoar o meu irmão. Me ajuda a respeitar essa diferença. Me ajuda a suportar essa diferença. Porque o apóstolo Paulo, ele entendeu isso. Ele, gente, eu estou vendo que o corpo é de Cristo. Eu quero essa unidade. Deus está falando dessa unidade. Mas as pessoas são diferentes. Eu estou vendo muita briga por causa das diferenças. Eu estou vendo que muitos cristãos creem em Deus, mas eles estão brigando, está acontecendo contenda na igreja, tanto que você vai ver isso em Filipos, você vai ver isso em Galácia, você vai ver isso em Corinto, por causa das diferenças. Está entendendo? Aí, irmão, o que é interessante é que Paulo, ele, desde o início da conversão dele, ele teve que aprender isso. Ele teve que entender a respeito da diferença do irmão. Assim que ele se converteu, ele já teve que lidar, ele abriu muitas igrejas, ok? A história de Paulo vai falar que ele fundou várias igrejas. Aí, imagina você comigo, entra comigo na história. O apóstolo Paulo naquele gás, meu Deus, o evangelho, amor, Jesus Cristo, o reino de Deus, Jesus está voltando. Ele fundando igrejas, aí ele determinada igreja, aí cresce o trabalho. Aí ele começa a ver, apóstolo Paulo, deixa eu falar, fulano e fulano tá brigando. Apóstolo Paulo, clamídia e não sei o que, tá brigando não sei onde. Paulo começou a ver, irmão Léo, que o povo era de Deus, mas que tinha aqueles mistérios. Tem uma contenda ali, tem umas brigas ali, estão querendo divisão ali, tem uma pessoa mais orgulhosa ali, que não quer perdoar o outro. Aí Paulo, ele começou a ver isso. E Paulo, ele não lidou só com uma igreja, ele foi para diferentes cidades, irmã Michele. Ele foi para diferentes povos, e ele viu que lá no povo da Grécia, começava a criar uma igreja, aí começava uma contenda ali, uns irmãos não se entendiam ali. Aí ele ia para outra cidade na Ásia, montava uma igreja, aí ele começava a ver fulano brigando ali. Então ele percebeu, sabe o quê? Que é um problema do ser humano. Ele percebeu que não eram os judeus que eram brigões, que não eram os gregos, que não eram os bárbaros, que ele percebeu que pessoa humana, está entendendo? Ser humano
têm diferenças entre si, e em vários locais que ele foi, essas diferenças causavam atritos. Essas diferenças, em vez de somar e falar assim, a Marília tem algo diferente de mim, vamos somar isso, porque já que eu não tenho isso, ela tem, vamos somar e esse trabalho vai crescer, não. Eu começava, a Marília é desse jeito, não quero nem ela perto de mim, não, ela é muito chata, ela se acha demais. Paulo começou a ver que, em vez das diferenças somarem para crescer, as diferenças faziam os outros brigarem e não suportarem e quererem excluir, quererem sair. E Paulo entendeu assim, gente, é coisa do ser humano, as diferenças. E porque as diferenças têm sido o motivo para desavenças, para contenda e para tudo isso. Ele começou, e por que eu estou falando que Paulo entendeu isso? Em todas as cartas de Paulo, ele vai falar sobre isso, o problema da contenda, das obras carnais. E só uma pessoa que lidou com isso, frente a frente, e ter passado na própria pele, fala sobre isso. Por isso que Paulo, em todas as cartas dele, falou. Bia quer dizer que Paulo teve que lidar com isso, de pessoas não aceitando as diferenças dele? Sim. Quem aqui tem a igreja primitiva, a primeira igreja de Atos, como super top exemplo? Eu tenho. Quando a gente, a igreja primitiva, top, unidade e tudo mais. Eu tenho. A Bíblia vai falar desse exemplo, sim ou não? Mas abra a Bíblia em Atos capítulo 9. Estou tentando aqui te colocar no assunto de que Paulo percebeu as diferenças. Porque ele teve experiências em todos os lugares do mundo, praticamente, abrindo igreja e Mães Adora, e percebeu que em todo lugar tinha esse problema na igreja de Cristo que ele abria. Atos 9, versículo 26. Olha só. Deixa aberto aí. Paulo, ele viveu isso na pele, irmã Kelly, por causa da diferença dele não haver aceitação, não haver compreensão dos irmãos. Olha só. Ele tinha acabado de se converter. Imagine crente que acabou de se converter, gente. Imagine você que está naquele gás de Jesus, eu quero fazer tudo para Deus. Paulo, quando ele se converteu, teve aquela experiência maravilhosa. Ele estava no gás. Você vai ver que ele começou a pregar. Quem já leu isso sabe que ele já começou a pregar, já começou a anunciar Cristo. Tanto que a cidade toda já se voltou contra ele. Ele teve que fugir da cidade por um cesto. Aí, irmão, imagina ele. Aí a Bíblia vai dizer que ele foi viajar para Jerusalém, porque lá era a capital. Lá foi onde os discípulos começaram a primeira igreja. Então imagine assim você, irmão, vamos lá para a sede. Vamos lá conhecer as pessoas que andaram com Jesus. Pessoalmente, eu quero ouvir as palavras dele. Gente, imagina essa situação. Paulo na viagem, irmão Léo, saindo lá, tinha saído fugido da cidade. Imagina, caraca, eu estou indo na sede, na cidade do mestre. Eu vou ver onde Jesus andou. Imagine, irmão, imagine essa cena. E imagine as pessoas, talvez, eu não sei se ele viajou sozinho, eu estou só dando uma suposição. Talvez se ele tivesse viajado com pessoas, gente, eu estou doida para chegar em Jerusalém. Gente, a igreja vai ser muito top. É onde Jesus estava, é onde aconteceu o milagre. Nossa, eu estou doida para chegar lá. Imagine os cultos. Ai, meu Deus. Imagine o ânimo. Aí, irmão, você vai ler o versículo 26 comigo. O que acontece? Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Gente, imagine Paulo chegando no gás. Meu Deus, e aí, gente? E aí, povo de Deus? Vamos servir a Deus. Gente, eu acho que ele está querendo enganar a gente. Sabe o que é isso? Paulo foi julgado pelo passado dele. Gente, ele só está fingindo. Talvez ele quer só enganar a gente. Bia, você está falando sério? Estou falando da igreja de Jerusalém. Da igreja top. Você vê que nem mesmo a igreja topíssima não teve... Não, ela nunca teve problemas com pessoas que julgavam umas às outras. Você vê que na igreja de Jerusalém, Paulo sofreu julgamento da parte dos irmãos. Está vendo que ele não foi isento desse problema? Está vendo que é um problema que não é, eu vou em outra igreja que é melhor. Não, é ser humano. Está entendendo isso? É ser humano. Você vê que essa igreja não teve isenção desse problema. Paulo chegou lá cheio do primeiro amor, querendo adorar a Deus, e ele recebeu julgamento da parte das pessoas. As pessoas não acreditaram na conversão dele. Isso está de caô, não é servo de Deus nada.
E ele ali ainda fala, eu procurava me ajuntar, queria... E aí, gente, vou fazer parte do grupo de jovens. Não tem vaga. Não, então vou entrar nos varões. Não, já está cheio. Está entendendo? Por causa que as pessoas estavam julgando ele. Está vendo como Paulo teve que aprender na pele a suportar os irmãos? Aí, amado, eu queria trazer isso para você entender porque Paulo falava muito disso. Sobre a gente, porque ele vai falar, suporta uns aos outros. Ele teve que aprender a suportar. Porque imagine se ele não tivesse mesmo falado assim, pai, eu quero compromisso contigo, ele ia fazer como muito crente faz. Esse povo está me esnobando, eu vou para outra igreja. Não, esse Jesus, eu não quero Jesus, não. Olha só, essas pessoas falam que tem que amar o próximo, cadê o amor por mim? Não, que muitas pessoas fazem isso, falam até nas redes sociais. Olha aí, pastor está me bloqueando. Olha aí, não sei o que está fazendo isso comigo. Você está entendendo? Que Paulo passou na pele o que ele está pregando para nós hoje, porque ele entendeu, ele amou Jesus e ele entendeu essa dura lição, que é suportar o irmão. Suportar a diferença do outro. Suportar, sabe o que, irmã Kelly? A fraqueza do outro. Paulo, eu não estou falando que isso aconteceu com ele, mas eu, no meu entendimento, na minha compreensão, talvez, irmã Rosiane, em vez dele olhar e falar assim, esse povo é tudo, fica falando que é cristão, não é cristão nada, né? Coisa de Deus, coisa nenhuma, são todos mentirosos, estão aqui se reunindo e orando, não está acontecendo nada porque eles não amam o próximo, eles estão me julgando. Quem já viu pessoas assim? Eu já vi muito. Em vez dele fazer isso, irmã Michele, sabe que Paulo, estou colocando a suposição, mas eu acho que aconteceu isso. Ele compreendeu a fraqueza dos irmãos. Ele compreendeu que o irmão não soube lidar com a situação dele, com a conversão dele. Ele soube lidar com a fraqueza do irmão, do entendimento. Está entendendo? Às vezes a gente não sabe disso. O pulo do gato, gente, para você entender, suportar o irmão, é entender a fraqueza dele. Você está entendendo? Porque aqui... A gente está todo mundo aqui, todo mundo está de saia, os irmãos estão tudo decente. Mas só Deus sabe a idade espiritual de cada um aqui. Só Deus sabe a que pé você está na sua caminhada com Ele. A Bíblia diz que a obra de Cristo ela vai se aperfeiçoar até o fim dos dias. Você tá entendendo que você é uma obra em aperfeiçoamento, você não está pronto. Você não está pronto. Você está sendo trabalhado por Deus. E eu estou sendo trabalhada também. Assim como você, cada um aqui está sendo trabalhado, você não é perfeito, você não está completo. Você está entendendo que Deus está trabalhando em você? E tem muitas pessoas que são carnais. Tem muitas pessoas mais carnais que outras sim. Tem pessoas que sabem virar a face. Tem outras pessoas aqui na igreja que não sabem. Não está sabendo. Quando alguém te ofender, a Bíblia fala que Jesus fala assim, se alguém te ofender, dá outra face. Não leve em conta a ofensa. Tem pessoas aqui que ainda estão muito carnais e não conseguem dar outra face. Não, deixa a ofensa, dá outra face. Você está entendendo o que eu estou falando? A Bíblia vai falar em Gálatas, capítulo 6. Por que eu estou falando a nível de carnalidade e espiritualidade? Porque, o que Gálatas 6 vai falar? Versículo 1, Gálatas 6:1. E se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão. Ele está falando assim, gente, tem pessoas que vão cair no meio da caminhada. Cristão, vai cair. Vocês que são espiritual, ajuda com mansidão a se levantar. Então tem pessoas aqui, amados, que tem áreas da vida que precisam ainda ser trabalhadas por Deus. Tem pessoas aqui que precisam ser trabalhadas em questão de inferioridade, na questão da ira, na questão de prostituição. Todo mundo aqui está sendo trabalhado em alguma área. E Deus sabe, mas aí qual é o entendimento do Evangelho? Que você cresça, que seja transformado. A Bíblia vai dizer, inclusive, revestivos do Senhor e sejam transformados. A sua mentalidade tem que ser transformada, é uma caminhada. Não é eu estou na igreja, agora me aceito, eu sou assim. Não, existe uma transformação, uma obra a ser concluída. E você precisa identificar. A Bíblia inclusive vai falar isso em 1 Coríntios 11. Examine-se o homem a si mesmo. Identifica as suas fraquezas para você trabalhar com Deus. Pai, eu tenho dificuldade de perdoar. Pai, eu sou carnal, me ajuda.
Você está entendendo isso que eu estou te falando? Que todo mundo aqui está a um nível com Deus, a um pé de espiritualidade, de carnalidade, e você precisa identificar e trabalhar isso com Deus. Não é, me aceita, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não, precisa ser trabalhado, porque se nós continuarmos com obras carnais, podemos perder a herança do céu. Eu estou falando que eu entendo que tem pessoas aqui que ainda são muito carnais, mas que Deus não quer você nessa carnalidade, amém? Porque a Bíblia vai dizer, quem vive em obras da carne, não vai herdar o reino dos céus. Então, enquanto você tem aí o seu fôlego de vida, é o tempo de mudança. Porque se o fôlego de vida cessar e a gente não sabe a hora nem o momento, você não tem mais oportunidade. Ai, pai, eu ia mudar, eu ia parar de ser gulosa amanhã, porque o Senhor me levou. Não, filha, era até ontem. Era para você ter trabalhado isso na sua vida. Porque glutonaria leva para o inferno. Você está entendendo isso? Ah, eu sou muito fofoqueira, maledicente. Para quem não sabe o que é maledicência, traduzindo no nosso verbo aqui, fofoqueira. Só para na casa dos outros para falar mal. Ah, tu vem fulano. É tão natural que você já nem sente mais esse pecado. Eu entendo você, mas a Bíblia vai dizer que se você continuar em obras de maledicência, vai para o inferno. Ok? Para você não pensar que eu estou passando a mão na tua cabeça. Eu não estou. Ok? Então, amados, Paulo, ele vai falar muito disso, de que nós, quando nascemos em Deus, irmã Kelly, nós nos tornamos uma nova criatura e a gente está em crescimento. Tanto que ele vai falar de meninos espirituais, aí ele fala assim, vocês ainda são meninos, são carnais, ainda fica brigando, ainda fica de tititi, ainda fica de contenda. Meninos espirituais, eu não posso nem dar comida sólida, porque vocês são bebê, precisa de leitinho. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 2. Então tem pessoas muito carnais. Ai, fulano brigou comigo. A Bíblia vai te chamar de crente menino, carnal. Tá entendendo? E o desejo de Deus é que a gente cresça. Efésios capítulo 2. Eu quero que vocês cresçam, o corpo ligado, até a idade de varão perfeito. Quem já viu esse versículo? Tá entendendo que Deus quer que você cresça. Você queria que, vamos supor, aqui tem várias mães, queria que a Sofia tivesse 1 ano de idade, eternamente limpando o cocô dela, a bunda dela, golfo, eternamente chorando no domingo de madrugada? É fofinho, mas vamos crescer. Tá entendendo? Tá entendendo que a ordem natural é crescer? Então, amado, identifica as tuas fraquezas. Se você não faz isso, amado, faça. Faça essa meditação com Deus, vai orar e, pai, estou identificando essas fraquezas em mim, me ajuda a vencer essa obra da carne, porque a ordem de Deus é que nós sejamos espirituais, para que nós cresçamos. Então, amado, quando eu entendo, irmão Léo, dessas idades espirituais, aí a gente vai começar a entender o suportar uns aos outros. Quando eu começo a entender a idade espiritual, irmã Fabi, eu começo a entender o que é suportar uns aos outros. No grego, suportar quer dizer anechomai. Eu não sei falar grego, ok? Mas anechomai. E ele significa ter paciência. Talvez você tenha uma conotação estranha sobre suportar lá no mundo. A gente tem muitas coisas. Às vezes Deus fala uma palavra, amor. Aí você pega toda a sua bagagem de amor lá no mundo. E Deus quer que você entenda a bagagem que Ele fala de amor aqui na Bíblia. É diferente. Tem muita referência que Deus fala assim, tem que ser amigo. Aí a referência que você tem de amigo é lá mundana. E não é a referência bíblica. É por isso que o cristão precisa ler a Bíblia, tá entendendo? Quando ele fala sobre ter paciência, eu não estou falando a paciência que você entende no mundo. Eu estou falando a paciência que Deus fala na Bíblia. E a gente vai entender a paciência da Bíblia, ok? Gente, suportar, inclusive na Bíblia que eu tenho super traduzida do grego, vai falar, tenha paciência uns com os outros. Já te dei um motivo para você colocar aí, entender que as pessoas estão em idades espirituais diferentes. Tem pessoas realmente que a obra de santificação na vida dela ainda está lá no 0. Ainda, se a gente fosse medir por um número, não dá para medir por um número, eu só estou te colocando assim mais ou menos para você entender. Que tem pessoas que ainda estão lá no 1, ainda é bebezinha, e tem outras pessoas que são mais assim, já está lá no 9. Ah, Bia, então o limite é 10. Não. Eu tenho certeza que o bispo e a bispa têm muita coisa para melhorar, se eles são os cabeças,
as colunas aqui da igreja, assim como eu, assim como vários líderes, a gente tem muita coisa para melhorar. E até o fim da nossa vida a gente tem alguma coisa para melhorar, tá entendendo? Para você não pensar assim que, fulano está no 10, ele já está top. Não, tem alguma coisa ali que Deus está trabalhando, que Deus está aperfeiçoando sempre. Fulano, mas eu tenho 80 anos, hein? Deus vai ainda trabalhar em mim? Vai trabalhar em você. Então, só coloquei essa idade assim de número só para você entender. Tem pessoas que estão ali, vamos supor, no 4, tem outras pessoas que já estão no 7, tem outras pessoas que estão no 99, sei lá. Só para você entender essa idade, essas coisas de idade espiritual, de cada uma tem pessoa que entende mais, outra não entende, ok? Aí, o que acontece? Lá nessa passagem de Colossenses, olha só que Paulo vai falar, que coisa interessante. Ele vai falar para a gente se revestir. Isso aqui é revestimento do céu, tá, amado? Isso aqui não vem de você, não. Vem do céu. Isso aqui é de Deus. Não é de você. Você não vai conseguir isso em lugar nenhum. Isso vem de Deus. Você tem que se revestir daquilo que vem do Pai. Aí ele vai falar bem assim. Sabe do que você tem que se revestir? Vocês que são santos, os escolhidos de Deus. Ele vai falar assim, vocês têm que se revestir de compaixão. Vocês têm que ter compaixão dentro de você. Tá vendo que não é seu? É de Deus. Você tem que pegar isso de Deus, pedir para o Senhor. A outra coisa que ele fala, misericórdia e benignidade, mas eu quero falar dessas 3 coisas. Vocês precisam de humildade, mansidão e longanimidade. Se você quiser anotar, fica à vontade. Mas em Efésios, Paulo vai falar isso. Vocês precisam de humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros. Em Efésios vai dizer isso também. E aí, por quê? Porque isso faz parte do você ter paciência com o próximo. Sabe por que você não está conseguindo suportar o teu irmão? Porque você não é humilde. Você não se revestiu da humildade de Deus. Talvez é por isso que você está assim, estou com dificuldade, Bia. Aí eu estou te dando a receita da Bíblia. A Bíblia fala primeiro para você ter humildade. Ok? E o que é a humildade, amado? Humildade, ela pode ser aprendida, tá? Porque Jesus falou o quê? Aprendei de mim, que sou humilde. Então, eu não consigo ser humilde. Então, você está indo contra a palavra de Deus, porque Jesus falou que a gente pode aprender. Tá entendendo? Já para você destruir essa mentira de Satanás da sua vida. Porque tem muita gente que é desse jeito. Mas eu não consigo isso, gente. A Bíblia falou que você pode, então pronto. A Bíblia falou. Tá entendendo? Aí, então, ela pode ser aprendida. Outra coisa que você tem que entender sobre a humildade, amado. Que a humildade é uma capacidade muito interessante. Eu vou tentar explicar para você. Foi algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração na passagem de Lucas 18. Quando estava o publicano e o fariseu diante de Deus. A humildade, essa passagem fala bem assim, que o fariseu estava, Deus, eu dou os meus dízimos, eu sou teu servo, eu sou isso, eu sou aquilo, blá, blá, blá. E esse publicano aí, eu não sou igual a ele, eu não fico no pecado. Aí o publicano estava assim, Deus, eu não consigo nem levantar os meus olhos, Senhor, me perdoa, eu sou pecador, me ajuda e tudo mais. Aí Jesus falou assim, quem vocês acham que foi justificado perante Deus? Aí tem a famosa passagem, aqueles que se humilham serão exaltados, tal. Quando Deus me falou essa passagem para falar sobre humildade para vocês, Ele me falou que é uma capacidade de você entender as suas limitações. É de você entender a si mesmo diante de Deus. Tem muitas pessoas que não têm esse senso. Tem muitas pessoas que se acham muito superiores do que as outras. Eu não sou assim. Olha o que fulano fez. Não sei o quê. O fariseu. Deus, eu estou na tua casa. Deus, olha só o que fulano fez comigo. Não. Você ser humilde é você ter senso das tuas limitações e fraquezas diante de Deus. Tá entendendo? É uma capacidade, irmão, ímpar, que te diferencia, sim, dos demais. Era por isso que Jesus era muito diferenciado. Ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia da obra que ele tinha que fazer. Tanto que as pessoas se levantavam contra ele, ele não colocava na conta. O fariseu se levantou contra mim, não, porque ele sabia quem ele era em Deus, as limitações, a obra que ele tinha que fazer, a humildade, dentre várias coisas que você pode, de repente, caçar no dicionário, mas o que eu mais aprendi com Deus é isso, é eu saber quem eu sou, é eu saber que eu não sou melhor do que você. Fulano se levantou contra mim. Deus, mas eu também não sou flor que se cheire.
Deus, o Senhor sabe, eu ainda preciso trabalhar isso na minha vida. Está entendendo? Humilde, sabe que não é melhor do que o outro. Está entendendo? Isso. Porque muitas vezes a gente tenta muito esse espírito de superioridade com o irmão. Ai, olha só, fulano já caiu. Cara, você não é melhor. Você não é melhor do que o outro. Isso aqui é um dos passos para você aprender a suportar o irmão. Quando alguém pecar contra você, porque um dia eu vou pecar contra você, irmão. A gente está convivendo aqui junto. Talvez um dia eu esteja estressada e não te responda da maneira que você achou que eu deveria te responder. Irmão, seja humilde, você não é melhor do que eu. Talvez um dia você que esteja estressado e me responda mal. Você está entendendo isso? Isso que é humildade. Isso que é humildade. Você entender as suas fraquezas. E quando você entende, é igual, fulano não consegue servir a Deus, não consegue orar. Entenda, você também nem sempre quer orar. Nem sempre você está assim, quero muito Deus. Mentira, quantas vezes você tem que batalhar com a tua carne para vir para o culto. Está entendendo? Isso que é humildade. Aí você começa a entender o que é suportar o irmão. Aí você consegue suportar os fracos na fé. Daquele que você ainda tem que pegar na mão e falar, estender a mão para levantar de novo, sem jogar na cara. Estou levantando você de novo. Isso aí não é ser humilde, não. Você já está querendo ser melhor do que o outro. Tá pegando, gente? Ser humilde, para você aprender a suportar o outro, é entender que você também é fraco. Porque a Jesus vai falar na palavra dele, diga ao fraco que eu sou forte. Entendeu? É você entender, pai, eu também sou fraco, aperfeiçoa o seu poder nas minhas fraquezas. Ser humilde é isso, entender as tuas limitações. Bia, mas Jesus era Jesus. Ele entendia todas as limitações dele e ele ficou sujeito a todas as limitações de ser humano. Ou você acha que lá na cruz ele estava saindo sangue por quê? Porque ele é ser humano, como eu e você, o mesmo sangue vermelho. Ele não foi assim, o mimado de Deus, não. Ele veio, então, até mandei hoje no grupo de jovens, e ele passou prova, assim como eu e você passa prova, para aprender a obedecer a Deus. Estou falando de Hebreus 5, versículo 8. E o filho padeceu para aprender a obediência, assim como eu e você padece. Está entendendo? Então, humildade, isso aqui é algo para vocês. Outra coisa, humildade, mansidão. Sabe o que é ser manso, irmão Léo? Ter o seu espírito controlado por Deus. Tem pessoas que não têm o espírito controlado por Deus. A pessoa falou, você fez isso contra mim. Seja manso. Alguém já vem com 5 pedras na mão. Seja manso, tenha domínio próprio, deixe o Espírito Santo controlar o teu... Não estou falando que você não vai sentir ira, estou falando que você é controlado pelo Espírito Santo, mansidão. Porque tem gente que pensa que mansidão... Oi, tudo bem? Oi, eu sou mansa. Não estou falando de voz minha, não. Eu estou falando de ter o Espírito controlado por Deus. De alguém se levantar contra você, receber calúnia, e você... respirar, eu sou servo de Deus, Pai, amém, Senhor, eu aguento a pedrada. Jesus aguentou, amado. Jesus aguentou chicotada no lombo, mais de 44 chicotadas, e estava ali com o espírito controlado. Eu não vou revoltar. E o povo falava, manda aí um raio cair, desce da cruz e faz não sei o quê. Jesus com o espírito controlado, ele tinha poder, mas ele não usou o poder dele. A Bíblia diz que ele era Deus, mas ele não se usurpou ser igual a Deus, irmão. Jesus podia falar assim, fulmina esse povo aqui. A Bíblia vai falar que ele tinha poder, mas ele não usurpou ser igual a Deus. Você está entendendo? Tinha um espírito controlado, mansidão. Irmão, a Bíblia fala, aprende aí de mim que sou manso e humilde. Tem muita gente que não tem espírito controlado, não tem mansidão. Aí como é que você quer aprender a suportar uns aos outros? Humildade, mansidão. E espírito controlado. E outra coisa é a longanimidade, que é o quê? Não é ser dominado pela ira. Isso aqui são qualidades espirituais, você tem que buscar com Deus. São qualidades, você não vai fazer uma faculdade de humildade, isso aqui é com Jesus, isso aqui é na vida. Você vai ter que orar e pedir para Deus, e as experiências da vida vão te ensinar isso. Então, longanimidade é você ser tardio em irar. Tem muita coisa, gente, que tira a gente do sério mesmo. Tem muita coisa assim, e talvez o teu pavio seja desse jeito, não sei como é que é o teu pavio. A Bíblia diz, seja longânimo. O seu pavio assim, pois seja assim. Entende? Você ser tardio em irar. Em toda hora dar lugar para a ira, você não vai aprender a suportar.
Então, depois dessas 3 coisas, a Bíblia vai falar. Aí você vai conseguir suportar uns aos outros. Humildade, mansidão, longanimidade. Para a gente terminar. Eu vou falar um pouquinho sobre a paciência e a gente vai terminar hoje a aula. Que a paciência, amados, segundo Deus, ela é escolher controlar as emoções, não as emoções controlar você. Você está irado, irmão, você não é controlado pela ira. Ou você é? Você é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Então, isso aqui é um exercício espiritual que você vai ter que aprender. Outra coisa, a paciência, sabe o que ela faz, irmã Kelly? Ela entende que todos falham. Quando você tem paciência, você entende a falha do outro. Não tem bebê? Bebê golfou todo na roupa. Tem como você... que merda! Você perdeu a paciência. Você tem que ter paciência. Você tem que entender. Não é verdade? Tem outro jeito? É a mesma coisa com o teu irmão, amado. Ele vai falhar com você. Tem outro jeito? Ser humano, uma hora vai falhar. Isso é ter paciência. Entender que vai ter que trocar a fralda do bebê. Não tem como falar assim, eu já falei para você não fazer cocô. Ele tem 0 ano de idade. É igual os pais. Filho, não faz isso. Ele vai fazer, ele é pequenininho, ele não entende. A mesma coisa, irmão, transporta esse entendimento para os adultos. Ser humano vai falhar. E você precisa ter paciência. Porque, irmão, senão você não vai conseguir, você não vai conseguir cumprir esse mandamento da Bíblia. Você não vai conseguir cumprir, talvez, irmãos, isso pode pôr em risco até a sua salvação. Que você é uma pessoa iracunda, tudo te tira do sério. Cuidado, irmão, para aquele grande dia, você fala, não dá, você é carnal, não te conheço. Não, mas Deus, você não soube lidar com perdão. Eu estou falando para vocês de paciência, irmão, porque é necessário o perdão, senão você não é salvo. É sério. A paciência te faz isso. Você entender que todos vão falhar. Poxa, a Valquíria fez isso comigo. Tenha paciência, Bia. Ela é ser humano, você também já errou. A gente precisa ter um pouquinho assim, gente, de paciência, tá entendendo? Para a gente lidar com as pessoas. Outra coisa, quando um erro é cometido, sabe o que a paciência faz, Michele? Ela dá mais tempo. Ela dá mais tempo, irmão, não pense. Você que Deus... Ele dá tempo para a gente. Em 2 Pedro 3 vai falar que a longanimidade de Deus está atuando na terra. E esperando as pessoas se arrependerem. A paciência faz isso na nossa vida. Em vez a pessoa errou. Ai, você também. Pá, 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 e joga na cara. A paciência dá. Não fala. Ó, tem tempo, irmão, de ficar calado. Tudo. Você é aquela mulher velha chata que fica no pé. Você é aquele homem velho chato. Que quer ser o santarrão. Dentro de casa, calma, irmão. Tenha paciência. Deixa a pessoa, pelo menos, tentar aprender com o próprio erro. Tem gente que não. A pessoa, tá pisando fora da linha, te peguei. Calma, tenha paciência. Tem momento que tem que ter paciência. Deus está tendo paciência com você. No Salmo 78, a Bíblia vai dizer que Deus, antes de trazer juízo, antes de falar assim, deu paciência para o povo, foi dando paciência, foi dando corda para ver se eles... Gente, estou fazendo errado, deixa eu fazer certo. Então a paciência faz isso. Tem mulher que azucrina o marido, porque não tem paciência. Não tem paciência. Tem homem que azucrina a mulher, não tem paciência. Tem líder que azucrina. Tem liderado que não entende o líder. Irmão, tenha paciência. Tenha paciência. Meu Deus. Aí, irmão, a paciência dá o direito do outro ser humano. Tem vezes que você não quer que a pessoa seja humana, não. Você quer que ela seja um semideus, semi-anjo, que ela seja o Jesus na terra para você. Mas você mesmo fica com as tuas falhas, com os teus erros. A pessoa não, a pessoa tem que ser Jesus imaculado. Então, calma, deixa a pessoa ser humano também. Uma hora vai acontecer. Amém? Assim é que a gente suporta uns aos outros. Eu vou fechar agora. Mateus 18. A gente começou. Mateus 18.
Eu não vou ler porque a gente já está avançado nas horas, mas você vai marcar aí do versículo 15 ao versículo 35, comenta na semana. Versículo 15 ao versículo 35. Vou só resumir aqui, eu vou terminar a aula e a gente vai orar. Pedro falou assim, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? Jesus, 70 vezes 7. E aí todo mundo ficou assim, ai meu Deus, porque é difícil, gente. A gente engolir, eu estou falando aqui, mas pessoas me machucam e a disciplina do perdão é algo assim que, Jesus, trabalha em mim, meu papai. E é a ABCD do cristão, tá? Porque a Bíblia vai dizer no Pai Nosso, lá nos últimos versículos do Pai Nosso, perdoar as minhas ofensas assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Mentira, você não perdoou a irmã, você não perdoou o irmão, Jesus não está te perdoando. Bia, mentira sua, verdade minha. Mateus 6, e não é porque eu sou melhor do que você não, é porque está na Bíblia mesmo e foi Jesus que falou. Mateus 6, versículo 14 diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará. E se você não tem perdão de Deus, você não tem céu, você vai para o inferno. Você está entendendo que esse assunto da aula de hoje, a gente está falando de koinonia, de comunhão, e para ter comunhão a gente precisa aprender a suportar uns aos outros? A gente precisa aprender a ter paciência com a fraqueza do nosso irmão, porque eu também sou fraco? E aí a Bíblia vai falar que os discípulos questionaram, não Deus, porque a gente também tem isso, o nosso perdão tem prazo de validade. Não, já perdeu o Joelso, já perdoei uma vez. Não, meu filho, terceira vez aí pronto, né? Pelo amor de Deus, não dá mais. Aí Jesus viu essa intenção, porque nosso perdão tem prazo de validade. O de Deus não, Ele quer que a gente perdoe. E aí Ele vai falar, 70 vezes 7. Não assim, então eu vou ter que perdoar o Joel 490 vezes. Vou contar, hein, está na minha conta. Não, Ele falou assim, perdoe. Porque se você não perdoar, não suportar o teu irmão, eu não vou te perdoar. É isso que a Bíblia vai falar. Você vai ler Mateus, Jesus vai dar uma parábola sobre isso. Sobre ele ter perdoado você e você não conseguir perdoar a Michele. Jesus ter perdoado que você se prostituiu, que você se viciou, que você todo dia mente, que você é desonesto e o irmão pisou no teu calo. Não aceito, ela só se acha. Minha filha. Infelizmente, a Bíblia está dizendo, não sou eu, que você não herdará o reino, porque Jesus não vai te perdoar. Entendeu? Isso é muito sério. Se você tem problema, gente, com desavença, com briga, com contenda, trabalha isso com Deus, vai no altar de Deus trabalhar isso com Ele. Amém? E, irmão, Jesus, Ele falou bem assim para aquelas pessoas que estavam cuspindo nele. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E, gente, Jesus perdoou o imperdoável, o indesculpável. Se você vê toda aquela cena de crueldade, você já passou por essa crueldade? Crueldade. Jesus perdoou. Jesus, Léo, ele não só tinha perdoado, ele pediu para o Pai perdoar, porque ele já tinha perdoado. Ele, já perdoei, Pai, perdoa eles também. Aí sabe o que a Bíblia vai falar? Perdoa, eles não sabem o que fazem. Gente, sabe o que é perdão? Não é passar pano. O leite vai continuar derramado, para você não pensar, porque a gente às vezes tem essa coisa de que perdão é passar pano, fingir que não aconteceu. Não, Joel, isso não aconteceu não, irmão. Coloca debaixo do tapete, não é passar pano. Sabe o que é perdão? Compreender o outro. O fato existiu, mas eu compreendo além disso. Jesus sabe porque ele conseguiu perdoar aqueles homens que estavam espancando, zombando dele, porque Jesus olhou, compreendeu quem eram eles. Eu vou dar só essa pincelada e vou terminar agora. Irmão, sabe quem eles eram? Soldados romanos. Eles estavam dentro de um sistema político. Irmão, era a profissão deles. Eles faziam aquilo a toda condenação. Eles humilhavam e batiam nos presos e colocavam cravo nas mãos. Era uma questão, era uma escravidão do sistema, tá entendendo? E Jesus olhou para além daquelas atitudes daqueles homens e compreendeu a escravidão que eles viviam. Por isso que Jesus conseguiu falar assim: Pai, perdoa. Eles não estão sabendo o que estão fazendo. Entende? É isso que você tem que olhar para o teu irmão.
A gente ter essa compreensão. Além disso, seu pai te machucou, compreende além disso. Talvez ele te deu só aquilo que ele recebeu. Não, meu pai só me espanca. Talvez ele tenha tá te dando só aquilo que ele recebeu. Compreenda além. Amém, amado? Mas é muita coisa para a gente conversar sobre isso. E quem sabe lá no grupo a gente continua essa conversa. Amém? Fique de pé e vamos aplaudir o Senhor. Pai, obrigada. Que o Senhor venha nos ensinar. Que essa aula tenha sido alguma semente no coração de pessoas aqui, Deus. Que nós venhamos aprender a suportar os irmãos. Que a gente venha aprender a ser humilde. Que a gente venha aprender a ser manso, longânimo. Nos ensina a suportar e a perdoar, Pai. Para que a gente não seja mais vencidos pela carne. Em nome de Jesus. Amém.